Vamos orar? Vamos orar com o nosso amiguinho Horácio. Vamos fechar nossos olhos e repita com a tia Érica a oração. Querido Deus, obrigado por tudo, por minha família, pela escola, professores. Ajuda os doentes e nos ajuda a entender a história bíblica de hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos abrir os olhos, eu tenho uma pergunta. Você já teve um dia assim, tão cansativo com sua família? Talvez vocês foram viajar, ou talvez brincaram tanto no parque, que quando chegaram em casa só queria descansar. A Bíblia nos conta que Jesus e seus discípulos tiveram um dia assim, um dia de muito trabalho. Eles ali curaram pessoas, falaram de Deus, trabalharam muito e queriam somente descansar. E sabe o que eles fizeram? Entraram no barco para ir para o outro lado, achar um lugar para descansar. Mas a Bíblia diz que a multidão, vendo que eles iam para o outro lado, eles foram andando ali pela areia da praia para encontrar Jesus do outro lado. Quando Jesus chegou do outro lado, quem é que estava? A multidão. Os discípulos podem ter pensado assim, de novo, estamos cansados, queremos descansar. Mas a Bíblia diz que Jesus disse em Marcos, capítulo 6, versículo 34, disse que Jesus sentiu compaixão da multidão. Jesus sentiu amor por elas. Ele queria que aquelas pessoas conhecessem o amor de Deus. Você também pode conhecer o amor de Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ele criou os animais, as árvores, os montes. A Bíblia diz em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus santo e perfeito. Santo quer dizer perfeito. Ele mora lá no céu, um lugar muito especial. Lá no céu não há choro, não há tristeza. Lá no céu só há alegria. E ele preparou um lugar para seus filhos lá. Ele quer que todas as pessoas um dia possam morar com ele. Jesus queria que aquelas pessoas conhecessem o amor de Deus. Você pode conhecer o amor de Deus. Vamos cantar uma música que fala isso. Vamos fazer os gestos, tá bom? Bem animado. Eu não sou maior que o monte grandão, mas conheço a Deus que o monte criou. Mais forte eu não sou que o rio a correr, mas conheço a Deus que o rio desenhou. Sim, eu posso conhecer a Deus, o grande, amoroso e forte Deus. Sim, eu posso conhecer a Deus e assim me tornar um filho seu. Eu não pude ver Jesus lá na cruz, mas conheço a Deus que ressuscitou. Eu posso não ser tão forte ou grandão, mas conheço a Deus que é quem me salvou. Sim, eu posso conhecer a Deus, o grande, amoroso e forte Deus. Sim, eu posso conhecer a Deus e assim me tornar um filho seu.
aquela multidão, elas ouviram Jesus atentamente. Jesus ensinou elas durante muito tempo. Então, mais tarde, Jesus subiu ao monte, mas a multidão continuou seguindo a Jesus. Sabe, já era tarde, aquela multidão estava com fome, com muita fome. Todos queriam descansar, estavam com fome, mas queriam continuar ouvindo a Jesus. Eles tinham um problema, era a fome. Mas sabe, crianças, eu e vocês temos um problema ainda maior. É o pecado. É o pecado. Você sabe o que é pecado? Vamos fazer comigo? É tudo que eu penso, falo, sinto e faço que não agrada a Deus. Olha só, a Bíblia diz lá em Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe? Você vê seu amiguinho cair da bicicleta e você fica rindo dele. Você sabe que deve ajudar. Sabe que deve fazer o bem e não faz. Você sabe que deve dividir o seu lanche, mas não divide. Você sabe que tem que obedecer a mamãe, mas não obedece. Então a Bíblia diz que se você sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos com essa vontade de pecar, de fazer o que é errado. Ali as pessoas estavam com um problema e nós temos esse problema, que é o pecado. O castigo do pecado é ficar longe de Deus, nunca ir para o céu. Que horrível, não é? Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam resolver o problema do pecado. Elas precisavam ser salvas desse castigo. Mas Jesus também sabia que elas precisavam de comida. Elas precisavam de alimento, elas estavam com muita fome. Mas sabe, Jesus disse assim, os discípulos disseram primeiro para Jesus assim: Senhor, manda essa multidão embora, porque elas estão com fome. Mas Jesus disse: elas vão ficar fracas no meio do caminho, dê alimento para elas. Felipe diz: como que nós vamos dar comida para elas? É uma multidão, a gente ia ter que trabalhar muito, mas muitos dias para conseguir dinheiro. Não tem como. Mas Jesus, ele queria que os seus discípulos confiassem nele. Jesus sabia exatamente quanta comida as pessoas precisavam. Hebreus 13:6 diz: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Hebreus 13:6. Jesus queria que aquelas pessoas ali, os discípulos que andavam com ele, confiassem nele. Então, eles achavam impossível. Jesus pediu ali para procurar comida e André achou um menino que tinha uma cesta com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Olha só, 5 pãezinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos peixinhos? 1, 2. Talvez a mãe daquele menino preparou esse lanchinho para eles, não é? Ou talvez, não sei, foi a tia, nós não sabemos como ele conseguiu aquele lanchinho, mas ele estava com aquele lanchinho. Eu creio que Jesus disse: você pode dividir seu lanchinho, e aquele menino deu sim ali o seu lanchinho. Mas o que era isso para uma multidão? Eram muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas. Sabe? O Senhor Jesus sabia exatamente. Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe exatamente. Então, Jesus pediu para os discípulos mandar sentar ali e pediu ali para todo mundo sentar na grama ali ao redor. E Jesus pegou aquele lanche daquele menino e orou a Deus. Ele falou com Deus. E enquanto ele orava, Deus abençoou ali a comida. Deus sabia que aquelas pessoas estavam com fome e que elas precisavam de comida. E também que elas precisavam resolver o problema delas do pecado.
Por isso, Deus, ele enviou quem? Jesus, o Filho perfeito de Deus. Mais tarde desse acontecimento, Jesus, ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que quer dizer Bíblia. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, por causa do que Jesus Cristo fez, nós podemos ser salvos do castigo do pecado. Mas ali, naquela ocasião, o Senhor sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam. Elas precisavam de comida e elas precisavam conhecer a Deus. Olha nosso cântico, vamos cantar. Bem alegre. Eu não sou maior que o monte grandão, mas conheço a Deus que o monte criou. Mais forte eu não sou que o rio a correr, mas conheço a Deus que o rio desenhou. Sim, eu posso conhecer a Deus, o grande, amoroso e forte Deus. Sim, eu posso conhecer a Deus e assim me tornar um filho seu. Ver Jesus lá na cruz, mas conheço a Deus que o ressuscitou. Eu posso não ser tão forte ou grandão, mas conheço a Deus que é quem me salvou. Sim, eu posso conhecer a Deus, o grande amor Jesus queria que os discípulos confiassem nele. Lembra do nosso versículo? Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei. Hebreus 13, 6. Os discípulos sentaram ali, a multidão. Pediram ali para eles sentarem. E sabe, Jesus pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos e dividiu nos 12 cestos dos 12 discípulos. Olha só, ele dividiu, deve ter ficado pequenos pedaços, né? Imagina 2 peixinhos divididos em 12. Mas olha o que aconteceu. A multidão sentou e os discípulos começaram a servir aquela multidão. E quando eles iam tirando ali os pães, olha o que ia acontecendo. Ia se multiplicando. Não parava de sair pães e peixes. Olha quantos peixes. As pessoas comeram. Elas ficaram com o bucho cheio. Não parava de sair peixinhos, nem pão. Eles comeram, ficaram eles saciados de tanto comer, até sobrou 12 cestos de sobras. Olha só, crianças, Jesus, ele usou aquele cesto, aquela cesta ali com 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. Deus pode usar você também para ajudar outros. Ele quer usar as suas mãos, a sua boca, os seus pés. Sabe para quê? Suas mãos para ajudar a sua mãe a guardar as coisas. As suas mãos para talvez doar aquela roupa que você não usa mais para aquela criança que está precisando ou um alimento. Talvez
ali a sua boca para falar de Jesus para as pessoas. Isso mesmo. Você tem esse desafio essa semana. Deus pode usar você para ajudar a outros. Você vai deixar Deus usar você, assim como Deus usou a cesta ali daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele não quer o seu lanchinho, ele quer usar suas mãos. O Espírito Santo quer usar você. Mas sabe, crianças, sobrou ali. Eles puderam, aquela multidão, mais de 5.000 pessoas puderam ver que Jesus é Deus Filho, Todo-Poderoso. Eles puderam conhecer o poder de Deus. Deus quer usar você. Mas antes de usar você, você precisa ter os seus pecados perdoados. E para isso você precisa receber o Senhor Jesus. O que é isso? A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso quer dizer, lá na Bíblia, em João 1,12, que receber é reconhecer que você é pecador, que você faz coisas erradas, mas que Jesus foi castigado no seu lugar. E você precisa dizer para Deus: eu recebo Jesus, eu quero que Ele me salve do castigo do pecado. E você faz isso numa oração. Se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora. Orar a Deus dizendo assim: Deus, eu sou pecador. Eu mereço castigo, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo como Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez isso, você está com todos os seus pecados perdoados. Isso não é maravilhoso? Deus pode usar agora você para ajudar a